Fala pessoal, bom, hoje chegou a hora da segunda parte da geopolítica do dólar. Eu quero continuar explicando para vocês a importância, a relevância, quais são as vantagens e desvantagens, como que funciona o elemento político e geopolítico dessa proeminência do dólar. Na aula anterior, na aula 1, eu expliquei que o mundo pós-guerra é um mundo onde o dólar tem um status internacional, tem uma posição especial. Agora eu quero discutir com vocês um pouco dos temas relacionados à sustentação, da onde vem essa importância, essa relevância, esse status internacional. O que foi construído, quais são as formas de analisar e pensar esse status que o dólar ganhou e, obviamente, isso está conectado com a proeminência dos Estados Unidos como grande potência. Então, vamos entrar num outro lado não histórico, obviamente, que eu vou trazer alguns exemplos, mas a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco da importância desse papel de ser uma moeda internacional. Eu quero começar explicando para vocês algumas coisas sobre o dinheiro, sobre moedas, no geral, não só sobre o dólar, e claro, quando vocês entenderem esses elementos, ou essas funções básicas, na verdade eu quero falar de 3 funções básicas do dólar, mas não só o dólar, todas as moedas têm que ter essas funções ou satisfazer, mas o dólar satisfaz isso muito bem, e ao longo do vídeo eu vou explicando como que o dólar preenche essas 3 funções, e ao mesmo tempo quero falar de 6 outras propriedades que o dinheiro tem que ter, e óbvio que o dólar também preenche essas outras 6 propriedades muito bem. Tudo isso eleva e traz o status de moeda internacional. Então vamos começar pelas 3 funções do dólar, e que são 3 funções do dinheiro. A primeira delas é a ideia de meio de troca. O dinheiro é um meio de troca. O dólar é um meio de troca. O que significa isso? Em economia, quer dizer que qualquer item ele é aceito por troca de produtos e serviços. Então, você precisa de alguma coisa, você não vai levar um celular, eu te dou um celular, então você me dá o carro. A gente não usa essas coisas, trocas entre qualquer tipo de coisas. O dinheiro e o dólar têm essa função. E o dólar tem essa função muito bem, porque se ele é aceito em muitos lugares, quer dizer que como meio de troca, ele é amplamente reconhecido. Então, essa é a primeira função do dólar e de qualquer dinheiro. Aliás, o meio de troca mais usado nas economias modernas é o dinheiro em si. A segunda função é de depósito de valor. O dinheiro e o dólar, eles servem para guardar valor. Guardar algo que tem uma tangibilidade, um valor mesmo. Então imagina o seguinte, você tem aquilo guardado, aquilo tem um valor para que no futuro você tenha uma poupança. Aquilo serve como um armazenamento de recurso. A ideia de valor aqui é igual a recurso. Então ter algo que serve de depósito de valor significa que ele pode ser trocado no futuro por outras coisas. Aqui tem uma imprecisão relevante no que ele está dizendo. Tá? Ele está falando, por isso que eu digo que ele fez o deverzinho de casa. Né? Isso aí você encontra em todo o manualzinho de economia que vai falar de moeda, né? As funções da moeda, né? As características da moeda, o que a moeda deve fazer, que são essas 3 funções que ele está dizendo ali. Né? Então, meio de troca, reserva de valor, unidade de conta. Então, ele explicou ali o meio de troca, que é relativamente simples da gente compreender. Né? Então, ela é uma espécie de coringa na sociedade que serve para resolver o problema da ausência de dupla equivalência na hora da troca, então tranquilo. Só que essa característica que a moeda tem de meio de troca, ela não é a mais determinante. Tá? A mais determinante é o fato da moeda ser o equivalente geral, numa linguagem marxiana. Numa linguagem liberal, é ela ser unidade de conta. Então, por quê? Porque meio de troca, qualquer coisa pode ser, gente. Qualquer coisa pode ser um meio de troca. Você pode trocar figurinha, você pode trocar a sua bicicleta, você pode trocar o seu carro, você pode trocar a sua casa, você pode trocar com ouro, você pode trocar com joias, você pode trocar com ações, você pode trocar com títulos públicos, você pode trocar literalmente com qualquer coisa, basta que a outra pessoa aceite que você troca. O que vai ter diferença aí é o nível de liquidez, ou seja, o meio de troca mais líquido é aquele com capacidade de liquidar mais contratos, tá? E aí nós vamos ter uma hierarquia em termos de liquidez das moedas. Mas não é isso que define a moeda. A segunda propriedade que ele está descrevendo agora é onde ele comete uma imprecisão grave no meu entendimento, assim, que merece ressalva. Porque a propriedade da reserva de valor não significa possuir algo que tenha valor, ou que tenha um valor assegurado, ou de alguma forma assegurado que você proteja este valor da inflação e por aí vai. Não é isso. Reserva de valor significa que você tem um valor que você pode converter instantaneamente. Saca? É você ter uma reserva, né, que se você precisar, você liquida esta reserva e transforma esta reserva em valor instantaneamente. É neste sentido
que as moedas emitidas por bancos centrais são consideradas reservas de valor. Qualquer moeda é reserva de valor. Tá? Qualquer moeda emitida por país que tenha soberania monetária. Ele vai citar ali as moedas fortes, utilizadas mais. Ao longo do vídeo ele vai fazer isso. Mas a gente tem que entender que qualquer moeda tem esta propriedade se ela é emitida por um banco central que também está atrelado a um Estado que tributa nesta moeda emitida por esse banco central. Tá? Então, qualquer moeda que tenha esta propriedade é reserva de valor. Então, veja, a gente não pode classificar como reserva de valor algo simplesmente que tenha valor. Não é assim. Tá? É um valor protegido da inflação, como ele vai explicar agora, porém de liquidação garantida. Tá? Então, por isso que existem as moedas de reserva. Tá? E a propriedade mais relevante, nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso ao longo do vídeo, é a propriedade de unidade de conta, porque por trás dessa propriedade de unidade de conta está aquilo que realmente faz da moeda ser o dinheiro, que é a propriedade de equivalente geral, ou seja, a moeda ela só existe quando ela pauta preços. E pauta preços não significa dizer que a moeda que vai estabelecer os preços relativos. Não, os preços são relativos. Os preços relativos são determinados pela natureza da mercadoria, né? Então, cada mercadoria tem uma natureza que vai pautar os preços relativos. Quando a gente fala que a propriedade de unidade de conta ou o fato do dinheiro ser equivalente geral pautar os preços, significa que os preços são necessariamente expressos em moeda. Quando a moeda perde esta propriedade, ela deixa de existir. Veja, e só isso é exclusividade da moeda, porque, como eu falei, reserva de valor não necessariamente precisa ser moeda. O ouro é uma reserva de valor. Tá? Determinadas commodities, né? Commodity até não, acho que é um exagero, mas o ouro com certeza é uma reserva de valor. Por quê? Porque ele é instrumento de bancos centrais para a composição de ativos. Né? Então, essa não é a propriedade mais determinante, assim como também não é mais determinante a de meio de troca. Aquilo que vai definir de verdade a moeda é ela ser o equivalente geral, ou seja, você chegar no mercado e ver lá os preços. Um saco de arroz custa tantos reais, saca? E aí você consegue comparar os preços relativos. Por exemplo, aqui no Brasil, na época da superinflação, antes do Plano Real, embora nós tivéssemos oficialmente uma moeda que variava muito, nós chegamos a ter 5 moedas no intervalo de 3 anos e pouco, apesar dos preços nos mercados serem expressos em cruzeiros novos, cruzeiros reais, ou cruzados, enfim, a moeda mudava de nome, o que fazia essa pauta dos preços relativos era o dólar, porque os preços eram diariamente reajustados. Então vivia-se num mundo que é o mundo idealizado para aqueles liberais que ainda estão com a cabeça lá no passado, onde os preços são sempre relativos. O que isso significa dizer? Que na época que antecedeu o real, o Brasil não tinha uma moeda. Nós tínhamos um meio de troca, que podia ser o cruzeiro, o cruzado, o cruzeiro novo, não interessa. A moeda que pautava os preços era o dólar. Né? E o dinheiro é outra coisa, porque o dinheiro é a relação social que se estabelece sobre a moeda. Né? A moeda é o token, é o crédito, é o registro, é uma estrutura essencialmente contábil. O dinheiro não é uma estrutura contábil, é uma relação social que depende dessa estrutura contábil para se estabelecer. Tá? Mas o que vai determinar a existência do dinheiro não é o valor, e isso está ligado ao processo produtivo dentro do capitalismo. Mas isso é papo para uma outra discussão. Mas vamos seguir. Vocês entenderam, né? Então vejam, ele está escrevendo tranquilinho, ele começou bem, ele vai falar de moeda, ele está começando no básico, o que você vai ver num livro de economia, de macroeconomia, né, que vai descrever moeda. Então tá, a moeda tem que ter essas 3 funções e vejam, os liberais em geral não falam isso que eu falei agora, que é, dentre essas características da moeda, a mais determinante é a de unidade de conta. Tá? Então, em geral, só aquela galera que está já ligada aos estudos da moeda, tá, que vão ter esse entendimento.
tá? Galera da MMT, cartalistas, que vão entender que isso é o que realmente define. E por um outro lado, partindo de uma outra perspectiva, vão chegar nesse mesmo resultado os marxistas, que vão dizer, não, a moeda, na verdade, ela vai virar dinheiro, e o dinheiro é dinheiro se for o equivalente geral, né? O melhor representante do capital, né? E isso faz com que ele paute os preços, né? Os liberais não entendem essa estrutura, né? Os liberais mais sofisticados. Por que é isso, né? Eles vão dizer, não, é a estrutura principal porque é o mais relevante, porque é onde tu tira as outras, ela desaparece. E é mais antigo também. As primeiras moedas são registros contábeis. Os marxistas vão dizer, não, o mais importante não é isso. Isso também é real, mas está num outro nível de abstração, um nível mais raso. Porque no nível mais abstrato, o que faz a moeda ser unidade de conta é ela ser o dinheiro, é ela ser o equivalente geral. Aquilo que viabiliza a troca de equivalentes, que é o que pauta a relação de troca dentro do capitalismo.